A mensagem de hoje é: Casamento, um plano de Deus. Antes de começar, quero dedicar esta obra ao meu pai Joshua, à minha esposa Betânia, pelo amor, carinho e dedicação, acima de qualquer medida. Ao concluir esta mensagem, deixe seu link para fortalecer nosso canal. E se inscreva e não esqueça de tocar sino para receber notificações sobre nova mensagem. Texto: Gênesis 2:23, 25. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Introdução. Casamento foi idealizado e planejado pelo próprio Deus, tendo tudo começado a partir de uma necessidade básica de companheirismo e complementação. Deus tirou algo do homem e criou a mulher. Como resultado disso, o homem perdeu o sentido de um ser completo, complemento esse que somente poderá encontrá-lo quando unido à mulher. Gênesis 2:18 diz: Esteja como diante dele. No original hebraico significa: aquela que complementa a sua vida. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13:4. Primeiro tópico: casamento. Conceito: casamento é uma sociedade na qual os sócios são iguais em valores, vivendo sempre para complementar um ao outro. Aqui acontece não somente uma união de corpos, mas uma comunhão plena de duas pessoas. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E Efésios 5:3-1. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Origem. O primeiro casamento foi realizado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, no princípio da criação, quando ele olhou para o homem, isolado em meio à grandiosidade do Éden, no meio da beleza das demais coisas criadas. O Criador exclamou: Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. E como solução disse: Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. No plano divino, a família tem seu princípio na união do casal, ampliada na união com os filhos. Segundo tópico: as bases do casamento. Gênesis 2:24, 25. No plano original de Deus, podemos considerar 4 colunas, que são consideradas como o alicerce de um casamento feliz. Cada uma dessas colunas é absolutamente necessária para que haja harmonias e felicidade no casamento. A primeira coluna é deixar, por isso deixa o homem pai e mãe. Para que um novo relacionamento aconteça, há necessidade de um deixar emocional por parte dos recém-casados. É fundamental que tanto o homem como a mulher cortem o cordão umbilical, rompam os laços de dependência emocional dos seus pais. A segunda coluna é unir, se une à sua mulher. A palavra une significa cimentar e indica a natureza permanente do casamento. As duas pessoas estão coladas uma na outra. Por isso, qualquer tipo de separação é muito dolorosa. Exemplo: tente separar 2 folhas de papel coladas uma na outra. No plano original de Deus, o casamento era uma instituição permanente, até que a morte os separe. Não até que a sogra os separe ou até que a amante ou a profissão ou a discórdia, mas, sim, até que a morte os separe. Lembre-se que aos olhos de Deus a união matrimonial é inseparável. Casamento significa unidade, no sentido mais completo da palavra, espiritual, mental, emocional e físico. A terceira coluna é uma só carne. Tornar-se os dois uma só carne refere-se à experiência sexual. Casamo-nos no cartório para cumprir a lei e um dos mandamentos da Bíblia. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles desconfiem e falem mal de vocês, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, a um imperador, que é a mais alta autoridade,
e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. 1 Pedro 2:12, 14 Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. 1 Pedro 3:2 Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Romanos 13:4 Casamos na igreja perante o povo para invocar as bênçãos de Deus e para dar testemunhos públicos dos votos feitos. Casamos na cama através do ato conjugal. Isto é a consumação do casamento. Esta experiência é reservada somente para duas pessoas que se deixaram e se uniram através dos laços sagrados do matrimônio. A Bíblia descreve este ato em Gênesis 4:1 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebera. O conhecer no ato sexual não é somente físico, mas também emocional, mental e espiritual. A quarta coluna é intimidade. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. A intimidade é o segredo do amor permanente, por isso que antes de ficarmos esta coluna o casal deve deixar, e unir-se e tornar-se. Esta ordem é importante e não pode ser mudada. Terceiro tópico, as três fases do casamento. Primeiro fase, encantamento. Nesta fase geralmente o casal tem a sensação de estar nas nuvens. Tudo é muito bonito e romântico, fascinante. Idealização, adoração, admiração. Segundo fase, desilusão. Esta é uma das fases mais difíceis no matrimônio. É exatamente nesta fase onde acontece a maioria das separações e divórcios. Muitos casais nesta fase começam a abrir os olhos e ver coisas que não viram durante o namoro e noivado. Logo começam as decepções, irritações, amarguras, cobranças, ofensas, ameaças e tremendo desconforto no lar. Terceiro fase, maturidade. Os casais que conseguem atingir esta fase, geralmente são pessoas que assumiram o compromisso com os votos conjugais até que a morte os separe. Nesta fase a consciência da realidade e as necessidades são mútuas, existe disponibilidade para ajudar, e encorajamento, conforto, gratidão e crescimento mútuo. Querido casal, em qual destas três fases você se encontram? Encantamento, desilusão ou maturidade? É possível que estejam enfrentando o período de desilusão no relacionamento. Vocês pretendem permanecer assim? Claro que não. Reflitam sobre a fase que atravessavam e separadamente deem sugestões, como indivíduos e como casal, de como superá-la. Em seguida, compartilhem os pontos de vista. Quarto tópico. Verdades acerca do casamento. Primeiro verdade, a ideia de homem e mulher foi de Deus. Gênesis 1:27, Deus fez o homem e a mulher segundo os seus bons propósitos pessoais. No ato de amor, surpreendente e criativo, o Deus Todo-Poderoso concebe os esplêndidos mistérios do homem e da mulher, da masculinidade e feminilidade a fim de trazer alegria à nossa vida. Pense em como o mundo seria descolorido, em uma só dimensão, se houvesse um único sexo. Quem gostaria de viver num mundo totalmente masculino ou totalmente feminino? Segundo verdade, o casamento foi destinado por Deus para satisfazer o primeiro problema da raça humana: solidão. Imagine esse homem num ambiente perfeito, mas sozinho. Ele tinha a companhia de Deus e a das aves e animais. Mas se achava só. E Deus observou que isto não é bom. Um Criador sábio e amoroso providenciou uma solução perfeita. Fez outra criatura, semelhante ao homem, porém extraordinariamente diferente dele. Porém complementava-o sendo totalmente adequada para ele, num sentido espiritual, intelectual, emocional e físico. O casamento teve como propósito aliviar a solidão fundamental que todo ser humano experimenta. Quando os cônjuges não satisfazem as necessidades espirituais, intelectuais, emocionais e físicas um do outro, permanecem sozinhos. Terceiro verdade, o casamento foi planejado e ordenado com o fim de proporcionar felicidade e não tristeza, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Ao primeiro encontro com Eva, Adão deve ter se expressado com grande surpresa e alegria. Finalmente tenho alguém semelhante a mim. E palpando-a concluiu: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E certamente ele fez uma declaração de amor com estas palavras.
Encontrei finalmente aquela, que pode completar-me, que enche a minha solidão, que me será tão cara quanto a minha própria carne. Ela é linda. E perfeitamente adequada para mim. É tudo o que preciso. O casamento foi destinado a proporcionar-nos alegria, felicidade, e o desígnio de Deus nunca mudou. Quarto verdade, o casamento deve começar com o abandono de todos os outros relacionamentos. A fim de estabelecer uma relação permanente um homem e uma mulher, Gênesis 2:24. A união conjugal começa com o abandono. Abandonar todos os outros relacionamentos. A partir de agora, seu casamento passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. 1 Coríntios 7:3. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisar pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. 1 Coríntios 7:33. A profissão, o dinheiro, os velhos amigos, o esporte, a televisão, os pais, enfim, nada deve ser mais importante do que seu casamento. Quinto tópico: tipos de casamentos. Há no mínimo 4. Primeiro tipos: casamentos mortos. Ambos são legalmente casados, vivem sob o mesmo teto. Porém não há qualquer tipo de vida em comum. São casais que emocional, física, intelectual e espiritualmente estão divorciados. A carta a seguir ilustra bem esse tipo de casamento. Todos os casamentos perdem a graça depois de 25 anos. Isso acontece conosco. Meu marido e eu não temos muito sobre o que conversar. Costumávamos falar sobre nossos filhos, mas eles agora cresceram e foram embora e ficamos sem assunto. Não tenho grandes queixas, mas o antigo entusiasmo se foi. Assistimos muito à televisão e lemos, temos amigos, mas quando ficamos sozinhos, a monotonia se instala. Nós até dormimos em quartos separados agora. Esses casamentos podem ser ressuscitados. Segundo tipos, casamentos em crises, são casamentos onde não há mais respeito um pelo outro e a comunicação não mais existe. Os conflitos são constantes e vão se acumulando porque os cônjuges não conseguem mais resolvê-los. Os conflitos são inevitáveis em toda a união, mas eles só se tornam problemas quando não resolvidos rapidamente e com amor. O amor verdadeiro age como um inibidor da ira. Para os casamentos em crises, há uma prescrição bastante eficaz, que está nestas 3 frases. Estou errado. Por favor, me perdoe, amo você. Efésios 4:23-26. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. E Colossenses 13:14, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Terceiro tipos, casamentos infiéis, são casamentos onde o homem e mulher vivem juntos. Porém um deles, ou os dois têm um caso, o relacionamento extraconjugal. Geralmente acontece quando as necessidades básicas do casamento como carinho, atenção, comunicação e amor não são supridas pelo cônjuge. Aí acontece um mito da grama verde, um dos cônjuges começa a sofrer de hipermetropia, enxergando apenas o que está longe, como a grama do vizinho é mais verde, a secretária é mais, etc. Porém o livro de Provérbios nos aconselha a afastar-se do adultério, porque ele irá nos destruir sexualmente, espiritualmente e socialmente. Mas bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço, Provérbios 5:15. Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Provérbios 5:15. Seja fiel à sua mulher, e dê o seu amor somente a ela. Esta tradução deixa bem mais claro. Quarto tipos, casamentos felizes. Não há casamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas. Todos nós temos defeitos. Há sim bons casamentos, mas não perfeitos. Não há maridos nem esposas feitos sob medida ou de encomenda, é preciso fazê-lo. Os casamentos que considero felizes são os que têm um objetivo realista.
Querem aprender tudo que possam sobre como desenvolver um relacionamento positivo e amoroso permanente e estão prontos a esforçar-se deliberada e inteligentemente, a planejar com cuidado o desenvolvimento da intimidade que pode manter o seu amor durante uma vida inteira. Conclusão. Concluindo este estudo, quero lhe dizer que todo casamento precisa de uma manifestação diária de carinho, atenção, comunicação e amor. Sua tarefa é descobrir quais são as necessidades de seu cônjuge e supri-las. E nossa oração é que o mesmo seja usado em sua vida, não somente para manter seu casamento, mas também para unir você e seu cônjuge numa relação que se tornará mais bela a cada dia que se passa. Gostou? Deixe seu link para fortalecer nosso canal. E se inscreva e não esqueça de tocar sino para receber notificações sobre novo estudo.